Academia Alagoana de Letras de Alagoas, Projeto Vultos da Literatura Alagoana. Foi com satisfação que recebi do presidente Rostão Naverli a incumbência de, dentro do projeto Vultos da Literatura Alagoana, discorrer sobre a obra de meu pai, Mário Marroquim, ex-ocupante da cadeira número 11 da Academia Alagoana de Letras, que tem como patrono Tomás do Bonfim Espíndola. Eu sou Fábio Marroquim, advogado, professor universitário, filho de Mário Marroquim. Mário Marroquim era natural de Campos Frios, município de Água Preta, onde nasceu em 1896. Órfão de pai, ainda na primeira infância, foi internado no Colégio São Joaquim, mantido pelos padres salesianos, onde passou a ser preparado para a carreira religiosa, recebendo uma educação esmerada voltada para as humanidades. Ali aprendeu latim, português, italiano, teoria musical, composição, harmonia e piano. Transferido para o Seminário Salesiano de Jaboatão em 1906, lá permaneceu até 1914. Por volta de 1920, um pouco antes, veio para Alagoas, trazido pelo seu tio Adalberto Marroquim, que na época era prócer político no estado. Instala-se em Maceió, onde logo constrói um círculo de amizades no meio intelectual da época, o que muito influenciou no rumo de sua vida. São dessa época as amizades com Jaime de Altavila, o pai, Diego Júnior, Virgílio Guedes, Padre Adelmo Machado, seu contemporâneo do seminário, e posteriormente arcebispo de Maceió, Antônio Guedes de Miranda, José Quintela Cavalcante, Demócrito Gracindo, Hermínio Barroca e outros ligados ao mundo jurídico, social e político da província. Homem orquestral, no dizer de Marco Vasconcelos Filho, que mais passaria por seu antológico A Língua do Nordeste, obra na qual comprova estar o dialeto matuto, longe do erro e da ignorância, mas em dívida com o português quinhentista, trabalho linguístico reconhecido por nomes como José Lindel Rego, Graciliano Ramos, Luiz da Câmara Cascudo, Antenor Nascentes, Gilberto Freire, Mário de Andrade, Fernando Iório, Manuel Bandeira e outros. Valendo-se de sua formação, começa a colaborar com os jornais da terra e, paralelamente, a ministrar aulas particulares de português e latim. Ensinou ainda, de forma regular, nos colégios de São José e Sacramento. Em 27, se submete a concurso público para a cadeira de português do Liceu Alagoano, defendendo a tese intitulada Uma Lição de Português. Aprovado, passa a integrar o corpo docente daquele prestigiado estabelecimento de ensino. Concluiu em 1964 o curso de Direito na Faculdade de Direito do Recife e lançou pela Companhia Editora Nacional o livro A Língua do Nordeste, Alagoas e Pernambuco. Da intensa repercussão da obra no cenário nacional, resultou, dentre outras consequências, sua reintegração na Cátedra de Português do Liceu Alagoano, de onde havia sido afastado por questões de ordem política. Mário Marroquim deixou muitas obras escritas, né? Crítica literária no jornal Gazeta de Alagoas, basicamente, além de trabalhos técnicos, né, em processos que atuou na justiça brasileira. Mas o seu nome cresceu efetivamente com a publicação de uma obra antológica, A Língua do Nordeste. Observando que o linguajar nordestino constitui um dialeto brasileiro, por ser produto de uma mistura do português arcaico com o tupi e com dialetos africanos, e por conter elementos
desenvolvidos pela criatividade popular, Mário empreendeu pesquisa, gerando um trabalho pioneiro na área da linguística que, à época do lançamento, 1934, como já disse, foi festivamente recebido por intelectuais e estudiosos, e como só um clássico consegue, continua a atrair interesse até hoje. Nossa língua, escreveu ele, ter-se-á transformado da mesma forma como o português falado em Portugal no século XVI. Se alterou apenas pelo impulso genial da evolução das línguas, apesar de não ter entrado em contato com fatores externos de modificação. O português do século XVI é o ponto de partida de uma evolução divergente. Dentre os fatores causais desse afastamento se contam a confluência de fatores como o distanciamento da metrópole, o isolamento da população, a baixa escolaridade e o contato com outras línguas, como o tupi e as línguas africanas trazidas pelos escravos. O dialeto brasileiro não nos desvergonha, afirmava ele. É um fenômeno que, de espontaneidade, não podemos deter nem governar, é uma força viva que surge das massas populares ao impulso de tendências lógicas e naturais, e cuja expansão devemos estudar e observar, mas que não está em nós orientar, porque ela se dirige de acordo com leis glóticas certas e imutáveis. A linguagem popular, defende Marroquim, mesmo se diferenciando da língua culta, por si só não constitui erro a ser exorcizado, mas diferenciação gerada no processo de evolução sofrido pela língua no correr do tempo por razões mesológicas da lei do menor esforço e do contato com outros falares que findam a ela se incorporar. Para entender a língua do Nordeste, e especificamente seu autor, é preciso conhecer-lhe a origem. Mário Marroquim foi um menino do interior. Viveu a primeira infância no meio rural, absorvendo naturalmente o modo de falar da gente do campo. O destino levou ao internato no Colégio São Joaquim, o que lhe proporcionou uma formação humanística de primeira ordem, complementando no Seminário de Jaboatão. O contato com o linguajar da gente simples do campo, associado ao conhecimento da língua portuguesa e, certamente, o espírito inquisidor inato ao pesquisador, levou Mário a cotejar o falar espontâneo do povo com o linguajar policiado pela norma culta. Deste contexto surgiu a língua do Nordeste. O ouvido privilegiado de músico possibilitou-lhe, mesmo sem o auxílio da tecnologia hoje disponível, discernir com acuidade o falar popular de alagoanos e pernambucanos, pontuando as raízes seiscentistas subjacentes às expressões de nosso linguajar coloquial. Conhecendo as duas realidades, a norma culta e a linguagem popular, valeu-se das ferramentas de que dispunha e que sabia manejar como poucos, para construir uma tese que, decorridos 87 anos, ainda atrai o interesse de estudiosos da sociolinguística no Brasil.